Olá, queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja em seu coração. Obrigado por estar aqui no nosso canal, no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Eu tenho certeza que você vai encontrar aí conteúdo que vai edificar a sua fé, fortalecer a sua caminhada com Cristo. E hoje nós estamos aqui para mais um bate-papo teológico. Desta feita, recebendo aqui uma visita ilustre, pastor Eliseu Rodrigues. Pastor Eliseu, primeiramente eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela disponibilidade de estar aqui conosco no nosso canal no YouTube. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pregação. Pastor, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, viu? Amém, pastor Éder, todos os inscritos aí no canal, que Jesus os abençoe e obrigado pelo carinho. Pastor, o senhor tem um ministério profícuo, um ministério reconhecido nacional e internacionalmente no Ministério da Palavra. E hoje nesse bate-papo nós vamos conversar, falando um pouco sobre pregação, sobre pregadores, a função tão gloriosa que é anunciar as boas novas. E eu gostaria aqui de começar fazendo uma pergunta, um tanto quanto particular, mas que pode também servir de orientação para os nossos amigos que estão nos acompanhando. A pergunta é, em sua opinião, qual o melhor tipo de pregação? Eu costumo dizer que quem consegue respeitar contextos consegue também ser feliz nos três perfis. Os mais famosos são temático, textual, expositivo. O temático, você dá um tema que pode surgir de sua cabeça e você procura um texto bíblico para sustentar a sua ideia, ou alguns textos bíblicos para sustentar a sua ideia. O textual, você escolhe uma porção de uma narrativa ou de um salmo, uma porção de uma escritura nas cartas ou nos evangelhos ou em Atos, e você consegue dissecar aquela porção, aquele texto, palavra por palavra. E o expositivo é o próprio texto que dá o tema, é o próprio texto que determina as divisões e é o próprio texto que determina as aplicações. Então, para mim, pastor, há pessoas que dizem que o mais difícil é o expositivo. Certo. Mas como eu sou pentecostal, nós somos do ambiente pentecostal, nós sabemos que, historicamente falando, as pregações pentecostais foram, e em muitos ambientes, são temáticas. Sim. Mas todas têm seus problemas, não há um pregador perfeito, nossas ideias sempre gerarão discussões. A Bíblia em si, a palavra de Deus é que gera a pregação. Agora tem aquele tipo de sermão que nos põe mais próximo da fidelidade do texto. Exato. Então, o sermão temático pode pregar? Pode. Posso dar um exemplo? Claro. Lá em Mateus capítulo 18, Jesus começa a falar sobre problemas na igreja. Como tratar problemas na igreja. Se você não reconhecer que Jesus está falando sobre tratar problemas na igreja, você pode falhar na mensagem temática ali. Eu posso pegar Mateus 18, 20 e dizer, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, no meio de vós. Aí o camarada escolhe ali uma mensagem temática. Jesus está provando aqui que não precisa ter quantidade na igreja. Nossa igreja está vazia, só tem 4 crentes, mas Jesus está no nosso meio. Então o cara não tem preparo, a igreja não ora, a igreja não tem Bíblia, a igreja não se desenvolve, mas a mensagem dele é, Jesus está no meio dos poucos. Jesus disse que muitos nos últimos dias seriam enganados pelo anticristo. Então os muitos que estão por aí são os enganados pelo anticristo. Nós somos pouquinho, mas ele está aqui. Completamente errônea, né? Completamente errônea. É a numerofobia. E para sustentar a sua numerofobia, ele coloca um tema. Jesus está entre os poucos. Aí usa aquele texto para sustentar. Aí ele fala, Jesus deixou os discípulos e só foi orar com 3.
Aí o cara vai procurar textos para sustentar a sua base, quando não tem nada a ver o contexto. É muito perigoso a pregação temática justamente por isso, por tirar o versículo do contexto. Do contexto. E o cara pode chegar ali e pregar a mensagem textual. Onde estiverem 2 ou 3, ou seja, qualquer lugar que você estiver, Jesus está ali. Você vai para o bar, você vai para o shopping, você é a igreja onde você estiver. Pode estar tomando umas, pegando todas. Aí hipergraça. Mas Jesus está ali, porque ele está dizendo aqui, ó, onde estiverem 2, já é o textual, ele escolheu um textozinho ali para pregar. Eu estarei no meio, ou seja, ele não está na porta, ele não está no púlpito, já tirou a onipresença. Ele está no meio. Então sinta ele aí no meio. Vou colocar uma vassoura aqui no meio para você varrer o chão, simbolizando que você está varrendo a sua casa. Vou colocar uma porta aqui e você vai passar pela porta da vitória no meio da igreja, porque Jesus está no meio. Aí vem os outros textos. Eu estarei no meio dela e não será abalada. Jesus estava na cruz do meio. São os problemas da mensagem textual, se o cara também não respeita o contexto. Então o temático, ele nasce a ideia. Eu tenho que defender por que minha igreja é pequena, por que meu culto é vazio, onde estiverem 2 ou 3. A textual, eu vou pegar só esse texto e vou dissecando o texto parte por parte para apresentar minha ideia. Está errado. Se o cara for pregar expositivo, ele não pode fazer isso. A mensagem expositiva acaba, de certo modo, cerceando o camarada aos limites do texto. Então, vai condicionar o pregador a ficar preso ao texto, ao contexto. Ele é refém daquilo, ele não vai poder sair dali. Ele tem que ser respeitador com a palavra. Então, não é a ideia. A temática e a textual pode fazer com que o pregador imponha ao texto a sua ideia. A expositiva não. Não tem como. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos ali, só para eu concluir, quando o cara vai pregar expositiva, aí ele tem que ler o contexto da porção onde Jesus disse isso. Quando o teu irmão pecar contra ti, vai entre você e ele. Se ele te escutar, ganhaste o irmão. Jesus está ensinando, lembra que eu falei no início, como tratar problema na igreja. Teu irmão pecou contra ti, ou seja, me ofende quando alguém peca contra a doutrina da igreja. Primeiro, vai entre você e ele só. Segundo, se te ouvir, ganhaste o irmão, é ganhar o irmão e não a discussão. Leva 2 ou 3 testemunhas, se não ouvir, diz-o à igreja, se não ouvir, a igreja considera gentil e publicano. O que ligardes, ao plural, igreja, na terra será ligado no céu. O que desligardes será desligado no céu. O que 2, 3 de vós concordarem, já está antecipando o versículo 20. O que 2 ou 3 entre vós concordarem, pedirdes, será feito. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio. Jesus está dizendo que ele está presente quando a igreja está ligando alguém ou desligando alguém. Deliberando essas questões para resolver, né? Problemas na igreja. Internos, ou seja, a igreja saber é quando o pecado se torna público. A ligação, o ligamento, ou a ligação, ou desligamento de quem feriu os princípios da igreja pode ser feito por 2 ou 3 que representam a igreja. Então ali é mais uma mensagem de juízo do que apoio à igreja que não se desenvolve. O senhor se define como um pregador expositivo? Ou o senhor não se rotula? Mais para menos. Mais expositivo do que para temático. Porque como eu aprendi como eu estudei a teologia bíblica, eu consegui discernir contextos de textos. Então eu consigo pregar mais textual e expositivo. Às vezes temático, mas eu prego mais expositivo. Segunda pergunta dentro dessa questão, falando sobre o ministério da palavra, eu queria que o senhor citasse aí pelo menos... Voltando aqui rapidinho, o temático. Um exemplo, se você for dar uma aula sobre teologia sistemática, se você ficar num texto, numa mensagem ou numa aula expositiva, automaticamente você se limita. Se você vai falar de teologia sistemática, automaticamente. Até porque as doutrinas, elas estão espalhadas por todas as escrituras. Aí você tem que montar um mosaico, né? Isso. O quebra-cabeça. Então, aí é uma outra questão, né? Uma outra questão que você pode se valer do estilo temático. Isso, aí sim. Santificação. Aí você vai de modo linear, de Gênesis a Apocalipse. Sim. Essa pergunta aqui ela é interessante. Cite pelo menos 5 coisas indispensáveis na vida de um pregador relevante. Porque tem muito pregador, mas nem todo pregador é relevante. E o pregador, ele tem que ser relevante. Especialmente nesse século pós-moderno, né? Especialmente nesse século pós-moderno. Você tem que gerar mudança, você tem que pregar
e gerar mudança na vida das pessoas. O pregador relevante é aquele que muda a vida das pessoas pelo poder da palavra. Eu não sei se essa é a frase que alguém disse, foi João Antônio que me falou essa frase, e eu esqueci o nome do autor, que a pregação é o leme que direciona o navio chamado igreja. A pregação é o trono de onde Deus governa a igreja. Então, se o cabra se propõe a pregar, ele tem que saber que tem que haver algo de Deus falado através da vida dele. Eu tenho que fazer o que dá. 5 características aí, indispensáveis, 5 coisas que o pregador, para ser relevante nesse século. Primeiro, 21. oração. Ninguém pode falar com a igreja de Deus sem falar com Deus da igreja. E ninguém terá poder para falar a ímpios sem falar com aquele que é o único que pode salvá-los. Oração. Segundo, a leitura da palavra respeitando a autoridade dela. Leia a Bíblia sabendo que ali é a palavra de Deus. Não é um comentário onde você vai tirar sermão. Porque tem gente que só lê pregador, que só lê a Bíblia para tirar sermão. Ou seja, se você não estuda a Bíblia para se fortalecer, mas só lê a Bíblia para tirar sermão, você é um guerreiro fraco querendo usar uma espada pesada. Porque antes de você enxergar a Bíblia como uma espada que te capacita a guerrear, você tem que chegar diante dela como um guerreiro faminto para se alimentar. E geralmente aquilo que alimenta você vai acabar alimentando outros. Né? Então você vai ler a Bíblia como um faminto, um fraco, e ela vai te fortalecer. O guerreiro já está de pé. Depois que ela te fortalece como alimento, ela te serve como espada para a guerra. Então leia a Bíblia se submetendo à autoridade dela, é o segundo conselho. Terceiro, exercite a disciplina do jejum. Os caras não jejuam mais não, viu? Mate a carne. E quando você jejua, Richard Fox, no seu livro Celebração das Disciplinas, livraço, hein? Não é? Ele diz que quando você começa a prática do jejum, se você tem problemas na área sexual, isso vai fluir com mais, vamos dizer, potência enquanto você jejua. Se você tem problema com ira, você vai ficar mais irascível. As suas carnalidades serão mais... vão se manifestar com mais vigor. Manifestadas com mais vida, com mais vigor, enquanto você jejua. Porque é uma guerra, é uma batalha. Pode servir até como um indicativo para que você saiba onde que são as suas maiores... Um indicativo do que você precisa vencer. Pronto, matou a charada. Aquilo que... Se o cara sofre, um exemplo na área sexual, as mulheres vão ficar mais atraentes. Os desejos carnais vão sobressair e ele vai ver que isso é a guerra. E é aí que você tem que orar enquanto jejua. Porque se você jejua e não ora, jejua e não lê Bíblia, você só está passando fome. Você não está adorando, não é uma devoção. Coloca a música lá de adoração. É nessa hora que servem as músicas maiores e até repetitivas para te manter ali de joelho e mais tempo buscando a presença do Senhor. Pelo menos eu pratico isso. Então, leia a Bíblia, ore, jejue, mate a carne. Os grandes homens de Deus jejuaram. Exercite a prática do jejum. E por que certa vez, alguém pode comentar, né? Web crente. Mas os discípulos não jejuaram quando tiveram com Jesus. Mas Jesus explicou, enquanto o noivo está com eles estão na festa de casamento, não precisa jejuar. Mas um dia o noivo vai ser tirado. Então o jejum é saudade do noivo. É saudade do Cristo que foi e é um clamor para que ele venha. Esse é o terceiro? Terceiro. Ler Bíblia, orar, jejuar. Jejum. O quarto, escute pastores de igreja. Um exemplo, tem muita gente que me escuta, te escuta. Eu sou co-pastor em um campo em Goiânia. Você é co-pastor? Vice-presidente do campo. Isso. Então, pastor de igreja tem habilidades na aplicação. Ele tem experiência
com gente triste, gente alegre, gente fraca, gente soberba, gente humilde, gente doente, divórcio, homossexualidade, casamento. É muita coisa que o pastor vive. Então as mensagens do pastor são para dar uma direção às ovelhas que lhes escutam. Então, se você quer ser um pregador relevante, escute mestres, escute teólogos. E até porque o pregador, ele está a todo momento tendo lugar de fala. E aí isso pode gerar uma dificuldade de aprender a ouvir. E há um ditado, né, que falar é prata, mas ouvir é ouro. Então o pregador tem que cultivar esse hábito de ouvir. Gente mais experiente do que ele. Exatamente. Imprescindível isso. Ouça teólogos. Os camaradas criticam demais os teólogos, mas o teólogo é aquele Ouçam que os sabe mestres, que você né? não sabe. Ouça os mestres. É o quarto conselho? É. E o quinto conselho, deixa eu pensar aqui. O quinto conselho eu quero falar isso aqui. Aprenda a ter postura. Meu Deus. Aprenda a ter postura. Fale menos. Escute mais. É postura. Seja ético, né? Seja ético. E como que entra a ética na pregação? Você pode usar uma ilustração engraçada no púlpito? Pode. Você pode fazer graça? Em que sentido? Contar algo engraçado para que a igreja possa se alegrar, dar uma risada? Pode, mas nunca faça piada com o outro. Faça piada consigo mesmo. Ria de você. Tipo, o menino estava trazendo o livro ontem, Sim. devagar. Aham. Eu falei assim, o baiano sou eu, mas olha quem está vindo devagar. Aham. Ou seja, eu ri do baiano, que é famosamente reconhecido como devagar. Aham. Aí alguém disse, mas ele também é baiano. Aí a risada tomou conta de toda a igreja. Sim. Seja ético. Não brinque, não faça piada com quem Vai constranger as pessoas. Né? que constrange as pessoas. Tem um livro esqueci o nome do autor, mas você pode procurar aí na internet agora. Falando Bem. Charles Swindoll. Charles Swindoll, já ia lembrar agora. Falando Bem. Ele fala muito sobre isso. Sobre o uso do humor, né? Ele fala mesmo. Tem um capítulo que fala só exclusivamente sobre isso. Cara, uma coisa que eu aprendi, não lembro se foi nesse livro, mas eu aprendi na prática. Muitos pastores fazem piadas com o meu tamanho. E eu tô ali, o pastor é mais velho que eu. É o pastor da igreja, e eu vou rir. Aí, às vezes, algumas pessoas pensam, se ele brincou comigo, eu tenho liberdade para brincar com ele. Não tenho. Ele é o mais experiente. Sim. Ele tem um tipo de brincadeira de um tempo de 30, 40 anos atrás. As nossas brincadeiras de hoje podem ferir uma pessoa mais experiente, mais madura. Sim. Se ele é a autoridade, ele é o mais experiente, ele é o líder, que ele brinque comigo. Eu vou rir e pronto. Eu não tenho a mesma liberdade de brincar com ele. Então, tenha ética. Postura. A Bíblia diz, pastor, que Jacó olhou para Judá nas bênçãos lá em Gênesis 49 e disse: Judá é leãozinho que se senta como leão velho. É novo, com postura de gente madura, experiente. Poderoso isso. Falando sobre isso, já estamos caminhando aqui para o fim. Aproveitando esse gancho aí de postura, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como o pregador pode conciliar a performance, que é o momento ali no púlpito da exposição, com uma coisa que está muito escassa, que é o caráter. Como conciliar performance com caráter? A performance depende muito do carisma, né? É onde você faz a comparação, carisma e caráter. Carisma é o que você é diante das pessoas. Caráter é o que você constrói no secreto. A performance, você diante do público, no púlpito, que te empolga. O caráter é púlpito e fora dele. A gente não exige caráter fora do púlpito. Até porque, se você prega sem caráter, uma hora, na sua pregação, sua falta de caráter vai ser demonstrada. Porque, querendo ou não, a boca fala do que o coração está cheio. A mente pode estar cheia de um sermão de 30, 40 minutos. Mas o coração está cheio de palavras torpes por toda uma vida.
uma hora você expõe seu mau caráter. Vai manifestar no púlpito, isso, né? Sim. porque você pode ter lido a Bíblia como ela pode ter entrado em você como verdade, mas na sua pregação ela vai sair como mentira, porque seu caráter é mentiroso. É quando os filhos de Jacó chegaram e disseram a Jacó: José está vivo. E o velho disse: não acredito. Eles estavam falando uma verdade, mas o velho, por saber que eles são mentirosos, disseram: eu não acredito. Mas a gente está falando a verdade, mas vocês são mentirosos. Então, uma hora, o caráter se evidenciará diante de alguém mais maduro, e a verdade perde a credibilidade quando a pessoa não se tem caráter. Quando a pessoa não cumpre o que diz, não é fiel com sua esposa, não é fiel com seus filhos, não é fiel ao seu pastor, não é fiel aos seus amigos, não é fiel a Deus, não se entrega à santificação pelo poder da palavra do Espírito Santo. Como conciliar? Aí volta, aprenda com as pessoas mais sábias, mais maduras, viva uma vida de oração. O seu círculo íntimo, que é no máximo 5 pessoas, pergunte onde, no que você pode melhorar. Se comparem com quem já viveu o seu futuro e estude os mortos, os reformadores, pré-reformadores, pais da igreja. Compare o que esses homens disseram sobre santidade, caráter, santificação, com o que a maioria dos jovens pregadores, ou com o modo em que eles se comportam. Faça comparações e, acima de tudo, quer conectar performance e caráter, não force uma performance com a qual você não tem disposição. Se você é tímido, use o pedestal. Se você é tímido, fale, reconheça o tom de sua voz. Não precisa querer inventar. Isso é também falta de caráter. Você ser sujo consigo mesmo, com a sua própria personalidade. Acima de tudo, analise as pregações de Jesus. As palavras de Jesus são santificadoras, transformadoras. Aí você vai conseguir equilibrar caráter e performance. Nós vemos uma época onde há gigantes no púlpito e nanicos na vida. Camarada que é um gigante, você vê o cara pregar, meu Deus, mas aí você pega a vida, o cara não tem caráter. Então é muito importante isso. Eu acho que conciliar essas duas coisas, unir a vida à palavra, e isso vai com certeza gerar muitos frutos. Quarta pergunta, pastor Eliseu, essa aqui qual a importância da família e da igreja local no ministério itinerante da palavra? Qual a importância da família e da igreja local no camarada que tem um ministério itinerante, que está a todo momento num lugar? Resposta rápida, porque já ouvi demais. Sua família é sua primeira igreja. No dia que sua esposa ou seus filhos não te ouvirem pregar, você está com um problema muito grande. Não é nem ouvir você, é querer ouvir você. Sua esposa ou seus filhos. Ah, pastor, sou solteiro ainda. Ok. Seu pai, sua mãe, seus irmãos são o seu primeiro ministério. Não é que você vai salvá-los, ganhar eles para Jesus para depois pregar. Não. É ter o respeito deles. É treinar com eles. E a sua igreja local, é ela que confirma a sua chamada. Tem uns camaradas que bombam longe da sua igreja, mas na sua igreja não tem moral nenhuma. Exatamente. Como que você acha que tem uma confirmação de uma chamada se sua igreja não quer te ouvir, nem cantar, nem pregar? Como que você quer ser reconhecido fora se sua igreja local não te reconhece? Quem confirmou a chamada de Josué? Josué, no primeiro capítulo do livro que leva seu nome, começa com Deus falando com ele, não é? Então, se Deus falou, está falado. Não, leia o capítulo todo. O capítulo 1 de Josué não termina com Deus falando com ele, começa. Deus chama, mas quem confirma o que Deus diz a Josué é o povo. A fala de Deus é no secreto, só que o povo fala com ele publicamente. Quando ele chega diante do povo, o povo fala com ele. Do jeito que Deus foi com Moisés, se Deus foi com você, se Deus for, depois edita. O que o povo diz? Se Deus for com você, como ele foi com Moisés, vamos te obedecer.
vamos te seguir. Portanto, não temas, tenha bom ânimo. O povo repetiu o que Deus disse. Onde Davi foi ungido? Na presença dos seus irmãos. E nas outras unções de Davi, todas públicas. A primeira na presença dos irmãos e as outras na frente dos anciãos, reconhecido pelo povo. Onde a chamada de Estevão e mais 6 homens foram confirmados? A igreja. O que os apóstolos disseram? Irmãos, vocês escolhem homens cheios do Espírito, cheios de sabedoria e de boa reputação. A igreja escolheu. Então, se sua igreja não reconhece sua chamada, sirva nela. Porque você não pode ser uma bênção para o mundo se você ainda não é uma bênção para a sua igreja local. Que poderoso isso. Sejam bênção nas outras igrejas, mas especialmente na sua. Sirva a igreja local. Por último, pastor, essa aqui, para fecharmos aqui, além da Bíblia, obviamente, indique aí pelo menos 5 livros que marcaram a sua vida e que servirão também aí para a edificação das outras pessoas. Eu não sei como, porque eu já vi várias expressões do nome do cara, mas você pode falar aí, você é pedagogo. Por que tarda o pleno avivamento? Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill, eu falava Ravenhill. 129 sermões e erros que os pregadores devem evitar. Josué Gonçalves. Terceiro, teologia sistemática pentecostal. CPAD. Quarto, teologia sistemática contemporânea. Quinto, teologia bíblica. Só dei os títulos das teologias. Há várias editoras, vários escritores, mas tendo esse título, adquira. Teologia pentecostal, teologia sistemática pentecostal, teologia sistemática contemporânea e teologia bíblica. Tem um livro muito bom de teologia bíblica, que é da editora Carisma, do Roger Stronsdale, lançado agora recentemente. Esse livro é muito bom. Vou ler. Vale muito a pena. Pastor, queremos agradecer ao Senhor. Amém. Tem sido aqui dias abençoados na nossa igreja, através da instrumentalidade da sua vida, do seu ministério. E nós queremos louvar a Deus por tudo que Deus tem feito. Amém. E a você, meu amigo que está aí nos acompanhando, se você ainda não é inscrito, se inscreva, mande o link desse vídeo para alguém, compartilhe, deixe o seu comentário aí, e eu tenho certeza que vai ser muito importante. Esse canal vai com certeza aí alcançar vidas através da sua ajuda. Pastor Eliseu, muito obrigado, viu? Obrigado a todos. Continue aí assistindo, deixe o seu like e se inscrevam no canal. É isso aí. Deus abençoe, gente. Um abraço a todos.